58 que nós acabamos de ver. De modo que se passou a entender que a identificação criminal só é imposta àquele que seja identificado civilmente em caráter excepcional, em caráter de exceção, ou seja, nas hipóteses previstas, autorizadas em lei. Em regra, ao que possuir identificação civil, não seria realizada a identificação criminal. As hipóteses previstas em lei, onde se admite a identificação criminal do identificado civilmente, refere-se a, em primeiro lugar, a partir de 95, as pessoas envolvidas com a ação praticada por organizações criminosas, que é o artigo 5º da Lei 9.034 de 95. E também, isso um pouco mais recente, a Lei 10.054 de 2000, as hipóteses expressamente elencadas no artigo 3º, onde, entre outros casos, trata do indiciado ou acusado de crimes graves, como homicídio doloso e crimes contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça. Dispõe ainda o artigo 5º da Constituição, em alguns dos seus incisos, que aos presos deverão ser informados seus direitos, entre os quais o direito ao silêncio, sendo assegurada a assistência da família e de advogado, a comunicação de sua prisão, o local onde se encontre ao juiz competente, a sua família ou a outra pessoa por ele indicada. E ainda o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. E por fim, a determinação de que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Vamos agora falar da dispensabilidade do inquérito policial. A importância do inquérito policial é fornecer um substrato mínimo de prova de autoria de um delito. Porém, se for possível a prova da ocorrência do crime por outros meios, dispensa-se o inquérito policial. Apesar de ser um procedimento importante para apontar a existência do crime e os indícios da autoria, para que o Ministério Público promova a ação penal, como a gente falou um pouco lá atrás, não é o inquérito essencial ao oferecimento da denúncia. O que se admite, então, é que outras peças informativas instruam a denúncia ou a queixa-crime. Isso a gente vai tirar da leitura feita, a contrário senso, do artigo 12 do Código de Processo Penal, onde temos que, se o inquérito não for a base da denúncia ou da queixa, ele será dispensável. Assim, dentro do Código de Processo Penal, segundo o artigo 46, parágrafo 1º, quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia será contado da data em que o mesmo recebeu as peças de informação ou a representação. Em relação à representação, é expresso o nosso Código ao dispor que o Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. Isso está no artigo 39 do Código. É interessante observarmos nesse ponto que se o particular representar ao delegado de polícia e esse não instaurar o inquérito policial, diz o Código de Processo que cabe recurso ao chefe da polícia. No entanto, apesar de ser este o texto da lei, seria mais conveniente que o particular, e talvez na prática é o que aconteça, orientado por um advogado, enfim, que no caso da recusa da autoridade policial instaurar o inquérito, que ele representasse diretamente ao Ministério Público ou ao juiz de direito, para que nessas hipóteses, tanto o promotor e o juiz de direito, se eles verificarem, então, que é crível aquela denúncia, o que eles vão fazer? Se os dados da representação indicarem a possibilidade, uma alta probabilidade, então, da existência de um ilícito, eles vão requisitar a instauração do inquérito à autoridade policial. Ok? Isso se o promotor não tiver os elementos suficientes, se não for com a representação oferecidos elementos suficientes para oferecer a denúncia, como nós acabamos de ver. Ok? Continuando, a requisição é uma exigência legal. Assim é porque a lei a autoriza. É importante observar que não é ordem, não há subordinação entre o delegado de polícia e o juiz de direito. Quando há requisição,
Em regra, não pode o delegado deixar de instaurar o inquérito, salvo se a ordem for manifestamente ilegal. Tudo bem? Vamos continuar agora. Eu vou abordar com vocês algumas características do inquérito policial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar cada característica e a gente vai comentar então o que essas características trazem para o inquérito policial, tá ok? Em primeiro lugar, pela sua própria natureza de peça de informação, é relevante que o inquérito seja escrito, documentado, e que as peças do inquérito sejam rubricadas pelo delegado. Isso é uma previsão do Código de Processo Penal. O inquérito ele é indisponível, ou seja, não pode o delegado de polícia proceder ao arquivamento do inquérito policial. O arquivamento é efetuado pelo juiz mediante requerimento do promotor. Nem mesmo o juiz de direito pode arquivar o inquérito sem esse requerimento. Por quê? Vamos parar um pouquinho aqui? Vamos lembrar do que nós falamos?